Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar sequência naquela série de vídeos sobre tipos de esquemas. Eu já falei aqui no canal sobre esquema de privação emocional, de emaranhamento e um vídeo mais geral para entender o que são os esquemas. Então esse é bem importante se você ainda não viu sobre isso para conseguir entender esse vídeo aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o esquema de padrões inflexíveis. Então, só fazendo aquela breve contextualização, toda vez que a gente está falando de um esquema, isso se liga com necessidades emocionais e psicológicas fundamentais que deveriam ser satisfeitas ao longo do nosso desenvolvimento. E uma vez que não são satisfeitas, principalmente para os nossos cuidadores, isso então é o que dá origem a alguns esquemas. Bom, então do que se trata o esquema de padrões inflexíveis? A pessoa que tem esse esquema, ela tem basicamente a sensação de que ela nunca é boa o bastante. A pessoa que tem esse esquema geralmente costuma ser visto, ou ser vista, né, como perfeccionista. Mas mais do que isso, elas têm uma concepção acerca de si mesmas de que elas não são boas o bastante. São extremamente voltadas para o desempenho e sempre buscam alcançar altos padrões que são internalizados. E também podem ser bastante exigentes com as outras pessoas. Nesse sentido, é como se sempre houvesse uma pressão constante para alcançar esses padrões inatingíveis ou muito altos. Outra característica bem importante é que são pessoas que tipicamente não conseguem relaxar. Sabe assim? Relaxar, aproveitar a vida, ficar tranquilas. Não, parece que elas estão sempre com esse senso de urgência, de pressão, de que tem algo para ser feito, de que tem algo para ser conquistado. Ou seja, sempre o lazer, a espontaneidade é algo que fica em segundo plano, por vezes não existe, é realmente deixado de lado, em detrimento realmente dessa busca por ser o melhor em tudo o que fazem. Mesmo o sucesso, muitas vezes ele não é experienciado com essa característica, já que é aquela coisa de que sempre tem algo a mais para ser alcançado, logo tem o próximo passo e por aí vai. Uma consequência disso é que essas pessoas elas acabam por talvez se sentirem sempre frustradas ou irritadas, já que elas nunca realmente conseguem se conectar com essa sensação de satisfação ou de prazer. Eu vou ler alguns pensamentos típicos de quem tem esse tipo de esquema. Tudo precisa estar perfeito nos mínimos detalhes. Estou sempre fazendo coisas e realizando tarefas. Não tenho tempo para relaxar e não sinto muito prazer nisso. Preocupo-me com minha aparência, preciso aparentar estar bem. Meus amigos e familiares sempre reclamam porque não tenho tempo para eles e estou sempre ocupado. Prefiro estar realizando coisas do que relaxando. Gosto da excelência, faço sempre o melhor que posso. Nada está bom o suficiente, sempre se pode fazer melhor. É preciso trabalhar muito para se conseguir as coisas mais importantes da vida, status e riqueza. Dou muito valor às duas. Não admito erros. Quando erro, me critico muito. Quem erra merece ser criticado. Estou sempre estressado, preciso ser o melhor e sou bastante competitivo. Então isso é um pouquinho do perfil desse funcionamento. E aí, claro, a gente está falando de um extremo, né? Não é que é ruim você buscar sempre ser o melhor, você fazer o teu melhor, ou até mesmo você ser competitivo, você ter metas, objetivos, mas a gente está falando aqui de um funcionamento que é bem generalizado na vida da pessoa e bem assim, se a gente estivesse num contínuo, bem lá do lado extremo dessas características. Bom, como a gente está falando de um esquema, então está sempre relacionado com a origem familiar, com o desenvolvimento e com quais necessidades ou aspectos psicológicos e emocionais existiram ou faltaram, né? E aí, no caso, a origem típica familiar, ela pode envolver algumas características. Uma delas, que o amor estaria sempre relacionado com o desempenho, estaria condicionado a isso. Ou seja, isso passa a sensação para a criança de que se ela for boa, se ela atingir determinados padrões, só aí que ela vai ser amada. Inclusive, sobre esse tópico, tem uma música que eu adoro, eu acho que ela ilustra isso perfeitamente, é a música Perfect, da Alanis. Eu vou deixar o link dela aqui no box de informações. Se você viveu um ambiente familiar assim, você vai reconhecer muito isso na música. Um outro aspecto que pode ter dado base para desenvolver esse esquema é os pais, um ou outro ou ambos, terem sido modelo de padrões inflexíveis. Ou seja, pessoas que na vida delas se cobravam muito e tudo mais. Então é um aspecto por aprendizagem de observação. Não necessariamente esses pais eram tão críticos assim com os filhos, eram com eles mesmos, e aí isso acaba virando um modelo. Outra possibilidade seria o teu esquema de padrões inflexíveis ter sido desenvolvido para compensar um esquema de defectividade, de fracasso, isolamento social ou até privação emocional. Então, ou seja, se eu tenho, né, vamos pegar aqui, defectividade, eu tenho algum problema, eu me sinto feio, eu não me sinto incluído, eu não me sinto pertencente de alguma maneira,
eu posso buscar ser o melhor em algo ou me compensar de alguma maneira nisso. Assim como privação emocional, isolamento social e principalmente fracasso. Essa pode ser uma das formas de lidar com o fracasso. A pessoa ela acaba hipercompensando completamente, aquela ideia de que, como eu me sinto um fracasso, eu preciso fazer tudo, fazer o melhor, nada é bom o suficiente para que eu realmente me sinta melhor. Quarto elemento, aí sim, né, pais realmente muito críticos e exigentes. Aí a gente tá falando realmente de críticas diretas, realmente assim, de vergonha quando você não conseguia fazer alguma coisa, atingir algum padrão que era esperado. Diferente lá do primeiro item, que era o amor ser condicionado. Então você receber muito amor, muita atenção quando você conseguia alguma coisa. Aqui a gente está falando de um ambiente realmente muito crítico e exigente. Uma outra coisa importante sobre esse esquema é que o nome do esquema, ele é dado a partir do ponto de vista de quem está de fora, né? Então, quem olha consegue reconhecer claramente que são padrões inflexíveis. Para a própria pessoa, muitas vezes ela não tem esse insight, ela não tem essa percepção, né? Ela está em busca daquilo que é o melhor, ela realmente não importa tanto com o lazer e por aí vai. Por isso que é uma percepção que a pessoa ela tem que adquirir dos prejuízos que esse funcionamento pode trazer para a vida dela. Tem um custo muito alto. Então, já citei alguns, né? A pessoa ela vive com uma sensação constante de pressão, existe um estresse elevado, existe a sensação de não ser boa o suficiente, assim como aquele sentimento constante de frustração, entre outros. Então, a ideia aqui é realmente a pessoa começar a perceber que esse funcionamento tem, né, um lado de prejuízo. Um outro aspecto que eu não citei, que também pode advir de um funcionamento de padrões flexíveis, além desse de só produzir, é o procrastinar. Às vezes a pessoa ela é tão autoexigente que ela sempre adia algo a ser feito porque ela acha que não tá bom, que não é o melhor momento. Então isso também causa uma pressão, porque isso está sendo guiado por uma autoexigência muito alta. Bom, vamos falar agora da parte que mais interessa, né? Como mudar, como flexibilizar este funcionamento ou esses esquemas. Como eu falei, até pelo nome ser do ponto de vista de fora, então esse já é o primeiro ponto. Essa percepção que a pessoa precisa ter de que aquilo é exagerado na vida dela de alguma maneira. Isso não é tão claro às vezes para a pessoa. Então começa por esse entendimento. Até mesmo ouvir feedbacks, às vezes as pessoas que vivem junto com pessoas assim se ressentem ou dão feedbacks dizendo que a pessoa nunca tem tempo, que ela nunca tem um convívio, que nunca tem um tempo para fazer uma coisa, para relaxar. Então essas coisas já são algumas pistas. Assim como aquele sentimento constante de frustração, entre outros. Então a ideia aqui é realmente a pessoa começar a perceber que esse funcionamento tem, né, um lado de prejuízo. Uma primeira forma de você tomar bastante consciência disso é primeiro entender as áreas da tua vida, entender quanto tempo, quanta dedicação você está dando para cada uma delas, incluindo aquelas como lazer, espontaneidade, bem importante colocar isso também, família. Na sequência, seria interessante pensar nas vantagens e nas desvantagens de se cobrar tanto, de manter essa pressão constante na vida. O outro ponto seria também tentar imaginar a tua vida sem tanto dessas pressões. Uma coisa bem importante quando a gente está falando em flexibilizar padrões inflexíveis, é flexibilizar. Não é que essa pessoa ela vai deixar de ser uma pessoa que se importa com a coisa bem feita ou com resultados que ela julga que são bons resultados. Não é isso. Mas a gente está falando aqui do excesso. Então, muito importante, porque a pessoa perfeccionista ela tem uma sensação tudo ou nada. Ah, se eu não me cobrar dessa maneira, então tudo vai ser ruim. Então eu vou ficar desleixado, então eu não vou conseguir as coisas que eu quero. E não é isso. Inclusive, falando aqui, eu lembrei até de um filme que eu uso para fazer uma analogia com outras coisas. Eu acho que cabe aqui dentro desse exemplo, que é aquele filme Clique, com o Adam Sandler. E aí, só para dar uma resumida, né? Do nada, ele acha um controle remoto que ele percebe que consegue passar coisas na vida dele. Então, ele consegue pular uma cena, ele consegue adiantar alguma coisa. E aí, ele vai entendendo, né, o benefício disso. E ele tinha um objetivo fixo no filme, né? O objetivo principal dele era chegar num cargo muito importante na empresa que ele trabalhava. E aí, lá pelas tantas, vai pulando uma coisinha, vai pulando outra, ele fala, quer saber? A minha felicidade, ela realmente está ligada com essa conquista. Então, acho que eu vou pular até lá. E aí ele pula até lá. E é muito legal o paralelo que o filme faz, porque nesse período que ele pula coisas, ele tá vivendo como que seria ele se relacionando com outras pessoas. Ele se relaciona no piloto automático. Então, para ele, né, ele consegue pular até lá. E aí é muito legal isso do filme, porque quando chega lá, ele vê que aquela conquista por si só não tem valor. Porque ele se descobre, então, sem ter vivido as relações, sem ter estado presente em muitas coisas. E aí, não vou dar um spoiler do filme, mas no final é interessante o que acontece, então dá uma olhada. Mas só pra gente pensar, né, o quanto que padrões inflexíveis,
que está focado em resultados, em sucesso ou em alcançar certas coisas de determinada maneira, está tão preso na forma que esquece de pensar no processo. O que isso está tendo de custo para a tua vida, para o teu processo, para suas relações, para aquilo que é significativo. Então já é um indicativo você tipicamente não se sentir satisfeito nunca, né? Isso é muito ruim. Inclusive, padrões inflexíveis, quem tem esse esquema, tem uma tendência maior, por exemplo, a desenvolver quadros de depressão, justamente por conta disso. A pessoa ela tem sempre ali um funcionamento mais insatisfatório, né? Ela não se conecta com momentos de alegria, de satisfação. Outro aspecto importante para mudar esse esquema na tua vida é entender a origem dele. Então, se conectar com isso, que esse modo de funcionar é como se fosse uma voz internalizada, ou de pais críticos e punitivos, ou de pais exigentes. Então, é como se fosse importante a gente se desmembrar um pouco dessa voz, lembrar dessa origem e pensar, tá, calma, né? Isso é a voz do meu pai, isso é a voz da minha mãe falando na minha cabeça, e começar a flexibilizar essa ideia. E, por fim, a coisa mais importante, se você já entendeu tudo isso do teu funcionamento, é importante que você consiga modificar na prática, no seu comportamento. Então, ainda que num primeiro momento isso não te pareça muito agradável, então, por exemplo, você agendar atividades de lazer, atividades espontâneas, atividades de prazer, isso é super importante. Ainda que no começo você fala, ai, nossa, mas eu nem sinto, parece que eu nem gosto quando eu tô lá. Ainda assim, isso é importante, porque você não tem esse espaço, você não tem esse hábito ainda. Então, depois de você entender o que seria um padrão razoável, e geralmente aquilo que eu falei, não é que você vai deixar de ser a pessoa responsável, compromissada que você é, geralmente a gente até fala para imaginar, ó, diminuindo 25% dessa dedicação, dessa cobrança e tudo mais. Já seria um parâmetro interessante. E incluindo esses outros movimentos de flexibilidade. Tem pessoas que vão direcionar os padrões inflexíveis até mesmo porque a gente vai falar de um padrão mais obsessivo, então com organização, com limpeza, com rotina, tal. Não é um toque, mas é um perfeccionismo extremo. Tem pessoas que vão levar isso para o lado do trabalho, né, se tornando muito workaholics. Então, independente de qual for, perceba esse padrão e realmente busque flexibilizá-lo. Se são com coisas da casa, sabe aquilo de você falar assim, nossa, eu faria isso, eu arrumaria tal coisa, isso aqui não poderia ficar fora do lugar? Pense em coisas que não vão gerar prejuízo e faça propositalmente daquele outro jeito. Deixa uma coisa bagunçada, deixa uma cama sem arrumar, né? Então, tudo isso para você se habituar que não é o fim do mundo, né? O mundo não acaba. Bom, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido essa nossa série sobre os esquemas. Se vocês tiverem interesse, me conta aqui que eu vou trazendo outros esquemas para a gente conversar. Se você não tiver inscrito no canal ainda, já se inscreve, envia esse vídeo para outras pessoas, especialmente se você convive com alguém que tenha padrões inflexíveis. Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.